Olá, alunos. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso módulo 14, ok? Então, gente, faremos a parte 2, como eu falei, sobre esse módulo, né? Na aula passada, nós falamos sobre concretismo, falamos sobre tropicalismo, poesia marginal, contexto histórico, né? E aí, hoje nós iremos falar sobre autores e obras, beleza? E aí a gente fecha esse módulo. Então vamos lá. Paulo Leminski. E aí, como de praxe, nós temos uma biografia, né? Uma pequena biografia de cada escritor. Então, sobre ele, nasceu em Curitiba, capital do Paraná, no dia 24 de agosto de 1944. Dono de uma inteligência invejável, foi escritor, poeta, músico, crítico literário e professor de história. Ou seja, uma pessoa gabaritada. Escreveu seu primeiro poema em latim, ainda criança, quando vivia em um internato religioso. As suas primeiras publicações foram em 1964, então a gente tem aí um momento conturbado da história, né? Quando publicou 5 poemas na revista Invenção, organizada pelo poeta concretista Décio Pignatari. Em 1968, casou-se com a poetisa Alice Ruiz. Juntos tiveram 3 filhos, Miguel Ângelo, que faleceu aos 10 anos de idade devido a um linfoma, Áurea e Estrela. A influência da cultura japonesa se nota na figura de Basho, eu acho que assim se pronuncia, poeta nipônico, nascido em 1640, gente, deixa eu ver, em 1644, biografado por Leminski e na forma poética imortalizada por ele, que é o Haikai, que é um poema japonês curto, né? Tem 3 versos. Leminski escreveu mais 3 biografias, de Jesus Cristo, do poeta Cruz e Souza, e de Trotsky. Beleza. Cruz e Souza, que fez parte do simbolismo, né? Apesar de viver e produzir sua arte à margem das grandes editoras e dos grandes autores, ou seja, de ter mantido, então, uma certa, talvez, rebeldia, né, de não ter ido ali, de ter ido na contramão, né, já que ele estava à margem, ir à margem tem mais ou menos esse sentido, o poeta curitibano não era próximo de outros poetas ditos marginais, ou seja, talvez essa rebeldia não fosse tão considerada assim no seu limite, né? Como Ana Cristina César ou Casaco, porque como nós falamos, né, a poesia marginal tinha o ponto como ponto ápice essa rebeldia, né? Vamos relembrar aqui um pouquinho dessa poesia marginal. Então, ó, lembra que suporte, quando a gente pensa em poesia, é o caderno, né? Mas que essa poesia marginal, ela usava outros suportes também, né? Como nós havíamos falado. Então, olha só, podia-se encontrar poesia em muros, portas e placas. Então, isso aqui, a princípio, é considerado uma coisa bem diferente, né? Então, a própria linguagem traz a marca dessa liberdade, pois podemos encontrar nela algumas das mais fortes características dessa poesia das décadas de 70 e 80. O experimentalismo, a recuperação da oralidade, né? Porque é uma tendência grande do modernismo, né? Quando a gente pensa em modernismo, nas tendências contemporâneas dessa oralidade, essa linguagem mais próxima, né, do cotidiano, que foi algo que ficou bem distante em várias escolas literárias, quando a gente pensa, por exemplo, no parnasianismo, né, quando a gente pensa no barroco, que eram escolas literárias que trabalhavam com uma linguagem extremamente rebuscada, né? Então, enfim, voltando para onde estávamos aqui, né, falando sobre Leminski. Então, beleza. Apesar de viver e produzir sua arte à margem das grandes editoras e dos grandes autores, ele não era próximo de outros poetas ditos marginais, como Ana Cristina César ou Casaco. Foram sua ideologia e seu espírito livre que possibilitaram sua poesia de vanguarda, sendo hoje considerado o maior nome da poesia desse movimento. Faleceu em 7 de junho de 1989 devido ao agravamento de uma cirrose hepática. E aí nós temos as principais obras: Caprichos e Relaxos, Distraídos Venceremos, depois esse outro livro que não, né, está escrito em português, e O Ex-Estranho. Beleza.
Vamos agora para a próxima, vamos para a coluna ao lado, né? Aí aqui, obras e características. Desde seus primeiros poemas, ele se arriscava na linguagem breve, concisa, como eu falei, né? Assim como o coloquialismo, essa brevidade, né? Também vai ser algo bem recorrente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no parnasianismo, a gente pensa, por exemplo, no barroco, que foram as escolas literárias que eu usei, né, para falar sobre essa linguagem mais rebuscada. São escolas literárias que trabalham também com poemas longos, o próprio romantismo também trabalha com poemas longos, né? Então, essa brevidade, né, é uma tendência, de fato. Então, Paulo se arriscava na linguagem breve, concisa, imitando a poesia japonesa de estilo Aikai. E o Aikai, né, como eu falei, tem três versos. A amizade com os poetas concretistas, Haroldo de Campos, né, e Décio Pignatari também influenciaram, a amizade também influenciou, né, concordando com a amizade, também influenciou a sua literatura, sendo parte dela composta de poemas com aspecto visual em evidência, né? Então, gente, acho que aqui nesse módulo nós falamos um pouquinho sobre esses poemas visuais, né? Aqui, ó. Então, voltando, vocês lembram? Nós falamos sobre esse poema que se chama Xícara. Então, a gente tem aqui nesse ponto de interrogação que lembra o quê? O que a gente chama de asa da xícara, né? Que é até uma figura de linguagem, é o... esqueci o nome da figura de linguagem. Quando não existe um nome específico. Ai, gente. Enfim, esqueci o nome da figura de linguagem, mas existe uma figura de linguagem, né? Por exemplo, é braço do sofá, né? Dente de alho, enfim. E aí nós temos essas palavrinhas que estão saindo assim com uma certa movimentação que estão lembrando o quê? O café, né? Esse movimento dessa fumaça que é liberada pelo café, né? Então a gente tem aqui um poema que explora muito o lado visual, por exemplo, né? Beleza. Então, voltando, a gente vai e volta, vai e volta. Então, aspecto visual em evidência. Devido à estreita relação entre a música e a poesia, claramente visível na sua obra, Leminski criou várias letras para cantores da Jovem Guarda e do tropicalismo. Em 1981, Caetano Veloso gravou Verdura. Dessa forma, a poesia de Leminski mistura o erudito, né, o mais formal, com o popular, criando uma linguagem única. Então, é uma peculiaridade, né? Por outro lado, as formas exploradas por ele são as mais variadas. Encontramos em sua obra poética poemas minuto, curtos e diretos, e muitos haikais, mas também encontramos poemas mais longos, em línguas estrangeiras, principalmente francês e inglês. Ele é chato, né? E com forte apelo visual. Então, esse apelo, o apelo visual vai evidenciar, vai explorar justamente essa movimentação, esse formato o poema da xícara, né? Tá, então, usando esse movimento feito pela fumaça que vem do café, né? Isso demonstra que, antes de qualquer característica, a liberdade poética está em primeiro plano. Então, a liberdade ela é muito questionada, né, gente? Outra, porque, afinal de contas, a arte ela foi feita para quê? Para que a gente seja livre, para que a gente coloque nós que somos meros mortais, né, também conseguimos de alguma forma essa liberdade através, né, da verossimilhança, enfim, através desse seu olhar no texto, né? Mas esses poetas que estão ali de fato mais autores, mais agentes, né? Eles usam a literatura para de alguma forma conseguirem essa liberdade. Então esse questionamento de, né, por que eu tenho que seguir assim? Inclusive, gente, quando a gente pensar, sei lá, quando o aluno perguntar, tal autor faz parte de que escola literária? Ele faz parte do barroco, ou faz parte do romantismo. Muitas vezes os próprios autores têm sabe, uma coisa com isso, um não querer muitas vezes ser encaixado em um lugar, porque de certa forma isso o reduz. É como, então eu tenho que encontrar tal figura de linguagem, então ele tem que falar assim, então ele tem que falar disso, né? E a arte passa muito pela liberdade, né? Pela ideia de liberdade. Então essa liberdade ela vai sendo cada vez mais questionada, né?
Então, encontramos em obra poética poemas... Gente, eu tô com medo de faltar luz, né? Mas é isso. Encontramos em sua obra poética poemas minutos, curtos e diretos, e muito laicais. Mas também encontramos poemas mais longos, em línguas estrangeiras, principalmente francês e inglês, e com forte apelo visual. Isso demonstra que, antes de qualquer característica, a liberdade poética está em primeiro plano. Outro aspecto frequente é a metalinguagem, pois a palavra tem uma liberdade que pede ao poeta reflexão sobre a obediência dela. Então, metalinguagem, né, é a linguagem que se preocupa com o próprio escrever poético, que menciona muitas vezes, né, muitas vezes essa metalinguagem explícita, né, quando eu digo, não sei como começar a escrever esse poema, na verdade, ao estabelecer esse pensamento, você já começou. Né? E aí a gente tem um exemplo de metalinguagem que é explícito, a linguagem falando sobre a própria linguagem. A gente tem como exemplo o dicionário, né? Mas essa metalinguagem, então, é a função de se preocupar, né, explicitamente ou mais implicitamente com esse escrever poético, beleza? Aí nós temos aqui, então, Caprichos e Relachos. Publicado em 1983 pela editora Brasiliense, esse livro corresponde a quase toda a poesia produzida por ele até aquele ano. Dividido em 7 seções, a obra mostra a pluralidade presente na poética do autor. 2 dessas seções já haviam sido publicadas de forma independente pelo poeta. Então, nós temos aqui Polonaises e Não Fosse Isso, e Era Menos Não Fosse Tanto, e Era Quase, ambas em 1980. As outras 5 são Caprichos e Relachos, Saques, Piques, Toques e Baques, Ideolágrimas, Solte, olha aqui, né, essa brincadeira, Sol, substantivo, né, e o T, que é um pronome pessoal, oblíquo. E aí a gente, átono, e aí quando junta, né, é o quê? O verbo do imperativo, né? Inclusive, esse tracinho mostra essa prisão, né? Solte, essas 2 palavras que não estão juntas, né? Interessante. Então, pensem, é uma coisa aparentemente idiota, uma coisa aparentemente boba, né? Mas que, com certeza, muito provavelmente foi intencional. Contos semióticos e invenções, essa última com um poema já publicado na revista Invenção. Veja alguns exemplos de formas poéticas que a obra apresenta. Então, a gente tem aqui elas quando vêm, elas quando vão. Então, olha só, elas quando vêm, e depois a gente tem um espaço grande ali, né? Elas quando vão. Parece que esse poema está... Parece não, né? Esse poema está explorando esse movimento. Elas quando vêm, parece que elas foram. Elas quando vão, parece que elas voltaram. E o que marca isso? A gente tem, gente, esse espaço todo, né? Essa estrutura que é bem parecida, né? Os versos são bem parecidos, então elas quando vêm, elas quando vão. Versos que nem, versos que não. Nem quero fazer, se fazem por si. Então, ó, ele nem quer fazer, ele nem quer pensar, porque o próprio poema já faz, e só usa como instrumento para sua escrita. Então, é a linguagem que manda, né? Versos que não, nem quero fazer, se fazem por si, como se vão. Elas quando vão, elas quando vêm. Então, ó, elas quando vão, elas quando... E tá falando de quem? Tá falando do próprio verso, né? Elas quando vão, elas quando vêm. Poesia que sim, parece que nem. Então, é a poesia como mais agente do que o próprio homem, né? Então, essa ideia de que a linguagem usa o homem, que o homem é escravo das palavras, né? Então, essa relação, porque a palavra, gente, a palavra tem muito poder, né? A palavra, ela... Quando a gente pensa, por exemplo, se a gente pensa religiosamente, né? A palavra tem muito poder nesse sentido também de... E tudo se fez, né? Estou dando um exemplo, né? Um exemplo religioso, mas enfim, a palavra tem um poder tão grande, né? Então a gente tem a música a gente tem a melodia, a gente tem a palavra, né? A arte se faz também através da palavra, não só a gente tem esculturas, né? Mas a palavra tem um peso muito, muito grande. Beleza. Aí temos aqui, ó. Minha mãe dizia: ferve água, frita ovo, pinga pia, tudo obedecia. Então, percebam, a gente tem aqui o cotidiano, né, nessa poesia. Depois, não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. E olha só, que o último verso, né, ele já está assinado, ele tem uma letra diferente. Então, assim, muito, muito interessante. O que pintar, né, o que aparecer, e aqui a gente tem o pintar também, esse pintar gráfico, né? Porque a gente está falando de literatura. Então, o que pintar, eu assino.
Nesses textos, é possível perceber as características elencadas anteriormente: a linguagem coloquial, os versos breves, a liberdade da palavra e a sua desobediência diante do poeta, que apenas aceita o que a poesia lhe impõe. Isso porque, às vezes, o poeta se vê diante de versos que nem quero fazer, mas que se fazem por si. Foi o que eu falei sobre a gente, né? A poesia é o agente. O segundo poema, por exemplo, marca bem a concisão e a influência da poesia japonesa, pois apesar de 5 versos, tem 3 versos centrais isolados, simulando o esquema do haikai em um tema corriqueiro e cotidiano. Então, perceba, no segundo poema, vamos ao segundo poema. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 versos, né? Então, olha só. Cadê? O segundo poema, por exemplo, marca bem a concisão e a influência da poesia japonesa, pois apesar de ter 5 versos, tem 3 versos centrais isolados, né? Simulando o haikai, porque o haikai tem esses 3 versos, né? Então, aqui, no primeiro, no caso, mesmo tendo 5, esses 3 aqui estão mais juntinhos, simulando esse haikai, né? O segundo, por exemplo, marca bem a concisão e a influência da poesia japonesa, pois apesar de 5 versos em 3 centrais isolados, simulando o haikai, em um tema corriqueiro e cotidiano, a metalinguagem surge no primeiro, quando no terceiro, surge tanto no primeiro quanto no terceiro, que traz também a caligrafia de Leminski no último verso, né, que foi o que eu falei, assinando literalmente a tudo que o destino coloca diante dele, então ele está aceitando. Nos 3 exemplos, os jogos de palavras possibilitam uma sonoridade aos versos, e não devemos nos prender apenas as rimas que, coincidentemente, todos os textos apresentam, mas aos sons repetitivos de vogais. Então, quando a gente tem a repetição de uma vogal, né, a gente diz que tem a figura de linguagem assonância. E consoante, a literação. Então, por exemplo, F, ferve, frita, o P, pinga, pia, e vários no primeiro poema, principalmente a repetição do som da letra Q. Então, quando a gente tem a repetição, né, de consoantes, a mesma consoante, né, que se repete algumas vezes, nós dizemos, então, que nós temos aí uma aliteração. E quando nós temos repetição de vogal, nós dizemos que temos assonância. Então, veja mais um exemplo dessa repetição nos versos do trecho a seguir. Sou um rio de palavras, olha a metáfora, né? Peço 1 minuto de silêncio, pausas, valsas, calmas, penadas. Então, o próprio A já tem esse, né, esse silêncio imposto, de certa forma. Calma. Né? Quando a pessoa diz para você calma, ela já prolonga essa espera sua no calma, né? Então, ó, na verdade as vogais têm isso, né? A, E, I, O, U. As consoantes têm menos isso, né? Por exemplo, quando a gente diz B, 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 né? A gente diz que essa consoante é bilabial. Então, ela já tem mais um barulho. As vogais são sonoras, mas elas são mais... a pronúncia delas, né, demora mais a acontecer. Então, pausas, valsas, calmas, penadas e um pouco de esquecimento, apenas um, e eu posso deixar o espaço e estrelar este teatro que se chama tempo. Então, nós temos aí, então, né, várias assonâncias, a repetição do A, temos também a literação, olha a repetição do S que não está em negrito, né? Nós temos o T ali em esquecimento, né? Estrelar, este teatro, certo? Beleza, galera. Vamos continuar, então. Gente, só um momento, porque o notebook vai descarregar. Então, voltando, né? Em destaque, começa daqui, esqueci. Percebemos um verso com repetição da vogal A, o que garante ao trecho uma leitura mais lenta, que acelera no verso seguinte. Depois, no penúltimo verso, a repetição dos sons das letras T e E, sonorizando o final do poema com mais intensidade. A seção Ideolágrimas mostra a influência da poesia japonesa, com alguns dos haikais produzidos por Leminski até aquela data. Veja alguns exemplos.
Então, temos aqui, a estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. A chuva vem de cima, correm. Esse M, gente, ele tem um movimento, né? E correr, né? O correr é um verbo de ação. E a gente tem esse M que explora esse movimento e depois